Aproximadamente no ano 52 depois de Cristo, o apóstolo Paulo, irmãos, passou pela cidade de Éfeso durante a sua segunda viagem missionária. E lá nessa cidade, Paulo plantou uma igreja através da pregação do evangelho. 10 anos depois de plantar essa igreja em Éfeso, Paulo está preso numa prisão domiciliar em Roma, e é de lá que o apóstolo Paulo envia a carta aos cristãos para os doutrinar e os fortalecer na fé. E eu, pela misericórdia do Senhor, consegui extrair 12 lições sobre apenas um versículo, que está no capítulo de número 3, versículo de número 14. Na verdade, são 13 lições. Se você acompanhar até o final, você vai receber uma 13ª lição, que é a lição de bônus. Eu recomendo aos amados irmãos a leitura completa da carta de Paulo aos Efésios. Com certeza você vai se deparar com uma carta muito edificante e prática. Leia Efésios 3,14 e confira aqui a aplicação pessoal para a sua vida. E se você deseja fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, um grupo de muita edificação, de muita informação, eu deixei os links aqui embaixo. São 3 grupos de WhatsApp e os links estão aqui na descrição desse vídeo. E já que a ideia não é perder tempo, vamos direto ao que interessa. Vamos mergulhar nessa palavra. Primeira lição: isso é questão para ser resolvida no joelho. Irmãos, Paulo aprendeu a resolver problemas não na força de seus braços, mas na força do poder da oração. Não sozinho, mas na presença do Pai. Paulo entende que tem problemas que se levantam, causas que são tão nobres e especiais que elas só podem ser resolvidas através da oração. Paulo entendeu que a permanência da igreja na fé era uma questão de muita intercessão, e para isso ele não iria medir esforços. Então, entenda que não é na força do braço, é no poder da oração. Entenda que existem circunstâncias que nos convidam a entrar no jardim secreto da oração. E enquanto você estiver orando, é necessário abrir a boca diante de Deus e fechar a boca diante dos homens. Então, enfrente essa situação de joelhos na presença do Senhor. Você tem um Pai que te ama, você tem um Pai que te vê no secreto da sua dor. Ainda que a palavra não veio nos seus lábios, mas Ele não apenas sabe o que você vai dizer, como também já tem a resposta em forma de provisão, em forma de força e ânimo para a sua vida. Ei, é no joelho. Segunda lição: se depender do meu joelho, você não para, você vai até o final. Era como se Paulo, irmãos, estivesse dizendo essas palavras: se depender de mim, não vou economizar oração, não vou economizar joelho na direção de vocês. Se depender de mim, fico de joelhos para que vocês permaneçam de pé na presença do Senhor. Se dependesse de Paulo, ninguém iria ficar para trás, porque ele iria interceder pelos seus irmãos. Se dependesse de Paulo, o maligno não teria êxito sobre a igreja de Éfeso. Paulo não deixa ninguém para trás. Paulo não é cristão que deixa pessoas para trás e segue uma vida solitária. Paulo não faz parte de um exército que mata seus próprios soldados. Paulo chora com quem chora para se alegrar com quem se alegra. Se depender de você, da sua oração, o seu irmão para ou ele continua na caminhada cristã? Na sua oração, tem espaço só para o teu eu ou tem um espaço para o que é nosso? Quer um conselho? Esqueça um pouco de você na sua oração. Experimente esquecer de você um pouco na sua oração
e orar por alguém. Foi o que Paulo falou. Vou dobrar o meu joelho, não é por mim, é por vocês. Deus mudou a vida de Jó quando Jó orava pelos seus amigos. É isso que está escrito lá em Jó 42, verso 10. Diz assim: e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando Jó orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes já possuía. Então, ore por alguém nessa hora. Terceira lição: não dá para eles, mas dá para mim. E nessa passagem, o inimigo está se levantando, irmãos, contra os cristãos que ainda não amadureceram na fé, contra os cristãos que estão começando na fé, cristãos que não têm a mesma estrutura espiritual que Paulo tem. São cristãos gentios, isso é, são pessoas que não são da linhagem judaica, que estão vindo do mundo e estão num processo de santificação. Paulo sabe que esses cristãos precisam muito de ajuda. Ele sabe que esses cristãos precisam de alguém orando por eles. Caso contrário, eles não vão suportar a investida do maligno. E este caso me remete para a realidade que nós vivemos em nosso tempo. Tem muita gente que nós amamos e que, por enquanto, não tem a mesma estrutura de fé que a gente tem e que o maligno faz de tudo para escravizar essas pessoas. O diabo sabe que se levantar contra quem já tem uma fé madura, vai se levantar para cair. Será perca de tempo. Então, para atingir alguém que está na fé, ele se levanta com quem ainda está crescendo na fé. Quem passou por essa experiência foi a viúva da botija de azeite, lá no 2 Reis, capítulo de número 4. Quem está diretamente em risco não é ela, mas sim os filhos dela. Ou seja, a coisa não é diretamente nela, é contra quem ela ama. Os credores querem escravizar, mas ela imediatamente intercede pelos filhos junto ao profeta Eliseu e Deus faz o milagre. Um conselho: interceda por esta ou por estas pessoas. Elas ainda não podem suportar, mas você que já tem uma intimidade, uma estrutura de fé com Deus, pode interceder e Deus pode operar poderosamente o milagre. Então, não prosperará, porque tem alguém orando por essa pessoa. Quarta lição: não adianta ter um Paulo orando se você não fizer a sua parte. Isso é muito sério. Paulo é um santo homem de Deus, um apóstolo legítimo do Senhor e embaixador de Deus por excelência. Paulo é compromissado com a causa de Deus e com a causa do próximo. Aqui, Paulo se encarrega de fazer a parte dele. Paulo está disposto a ir para a guerra espiritual e lutar ao lado de seus amados irmãos de Éfeso. E disso Paulo não abre mão. Imagine, irmãos, ter alguém do seu lado, alguém intercedendo por você dessa grandeza espiritual de Paulo. Seria uma bênção, mas eu aprendo que não adianta ter um Paulo ao meu lado se eu não fizer a minha parte. O discípulo Geazi tinha nada mais e nada menos que um legítimo profeta do Senhor, que era Eliseu. Ele tinha o Eliseu ao seu lado, mas infelizmente Geazi, tudo indica, que terminou seus dias como leproso. Além das pessoas de Deus, você tem um céu ao seu lado. Agora só depende de você. Entenda que essa é a sua grande chance. Tem pessoas que acham comum, acham qualquer coisa fazer parte do reino de Deus. Ei, só que não, nunca será qualquer coisa poder fazer parte de uma igreja verdadeira, de uma igreja sadia. Nunca será qualquer coisa pertencer a Jesus. Ser um cristão, irmãos, que o Espírito Santo escolheu habitar, isso não é coisa comum, isso é algo sobrenatural, é presente que a traça e o ferrugem não come. Estes e outros privilégios no reino, irmãos, são bênção demais. Então, aproveite os Paulos,
Aproveite os homens de Deus, as mulheres de Deus que Deus colocou em sua vida e seja uma bênção. Quinta lição: tem causa que não merece o nosso esforço. Perceba, irmãos, que Paulo faz questão de destacar o seguinte, que por esta causa eu dobrarei os meus joelhos. É como se Paulo estivesse dizendo, esta causa é digna da minha luta, do meu esforço. Esta não é qualquer causa, esta é uma causa das causas, é uma causa importante. Em Atos 12, assim que Pedro foi preso, a igreja foi para o joelho, porque a igreja entendeu que aquela causa era uma causa nobre e merecia todo o esforço da igreja em oração. Enquanto a igreja orava, Pedro foi liberto da prisão e o milagre aconteceu. Paulo disse em 2 Timóteo capítulo 4 que combateu o bom combate. Por que Paulo disse o bom combate? Porque tem combate, irmãos, que não valem a pena, que não são bons. Tem combate que não merece a nossa atenção. O combate para ver quem toca mais não é um bom combate. Para ver quem prega mais, quem canta mais, quem ajuda mais, não é o bom combate. Combater contra carne e sangue não é o bom combate. Então pare de lutar as guerras que Jesus, no seu lugar, não lutaria. Sabe por quê? Porque tem causas que não merecem os nossos esforços. Então, fique ligado, fique ligada no nome do Senhor Jesus para você não investir suas forças naquilo que não vale a pena. Sexta lição: eu só dobro os joelhos na presença de Deus. Paulo não disse que dobrará os joelhos, irmãos, na presença da causa, na presença do problema. Paulo disse que vai dobrar na presença de Deus. A causa não venceu Paulo. Paulo não dobra o joelho diante dos problemas, mas diante do Senhor dos Senhores. Entenda que a causa não pode te dominar. Independente da causa, o efeito na vida de Paulo era: eu vou orar. Paulo era um homem de oração. Aí me vem a pergunta: tem certeza que você vai deixar esse problema, esta causa, te dominar? Tem certeza que a causa merece mais a sua atenção do que o seu pai que te vê no secreto e te ama? Então diga: eu só dobro os joelhos na presença do Rei dos Reis. Não é a causa que vai me fazer dobrar o joelho, mas sim a presença do meu Pai que me atrai quando tudo está bem ou quando tudo não vai bem. Sétima lição: Paulo está preso, mas a oração está livre, está solta. É muito forte essa palavra, irmãos. Paulo está preso em uma prisão domiciliar que durou 2 anos em Roma, mas mesmo assim ele não deixa o nível baixar. Preso orando, passando por luta, orando, firme na presença do Senhor. Mesmo assim, Paulo, ao invés de abrir a boca para reclamar, murmurar, ele abre a boca para orar. Paulo está preso, mas a oração não. Prenderam as mãos de Paulo, mas a boca dele está solta, livre para adorar o nome do Senhor. Paulo está preso na guarda de elite, irmãos, do Império Romano, a guarda pretoriana, mas a oração rompe contra os maiores exércitos e os maiores problemas da vida. Entenda que, por mais angustiante que seja a sua situação, deixar de orar não é o caminho. A oração não é sua inimiga, ela é a sua aliada em todo o tempo. Se faltar oração na sua vida, a sua força será pequena diante dos problemas. A sua força será pequena no dia mau. Ore até quando seu corpo não sentir vontade. Ore até na prisão. Ore sem cessar. Oitava lição: a salvação é uma causa especial. Existe uma informação muito importante sobre a posição dos judeus quando eles vão orar. Você sabia que os judeus, eles não costumam orar de joelhos, a menos que a causa seja muito especial. Os judeus,
eles geralmente oram de pé. Não sei se os irmãos já perceberam os judeus orando no Muro das Lamentações, lá em Jerusalém. Lá, raramente tem algum judeu orando de joelho. Geralmente os judeus estão de pé na frente do muro, fazendo movimentos parecidos com esse daqui. Para os judeus dobrarem os joelhos, a causa tem que ser muito forte, muito especial. Então, entenda que se a oração estiver envolvida, então a causa é muito especial. Ser salvo em Cristo não é qualquer coisa. Ser salvo em um mundo perdido é uma causa muito especial. Se você ora pela sua salvação, se você ora pela salvação de alguém, então pode dobrar os joelhos com fé e com foco, porque tem muita coisa boa envolvido nessa situação. Então, já que a oração para os judeus, eles só dobram o joelho quando a causa é muito especial, mas eu costumo dobrar sempre o joelho quando vou orar, porque para mim o momento da oração já é uma causa especial. Nona lição: se foi pela oração, a glória não é de quem orou, a glória é de Deus. Irmãos, ao mesmo tempo que Paulo está orando pelos Efésios, ele também está ensinando aos filhos dele na fé a não se vangloriarem com suas conquistas. Mesmo Paulo sendo conhecido como um apóstolo de alto nível, um apóstolo legítimo e de fé, ele ensina o povo a buscar a Deus e dar a glória somente para Deus. E eu entendo que a vitória só é completa quando ela é através da oração. E por que ela foi completa? Porque ela não veio do jeito que a gente orou, mas ela vem sempre do jeito que Deus quer. E se foi pela oração, foi Deus quem fez, e se foi Deus quem fez, então a glória é dele. 10ª lição: eu não quero ir sem vocês. Irmãos, Paulo não quer perder os seus filhos na fé para o mundo. E para que isso aconteça, Paulo não vai economizar joelho no chão. Paulo conhece o ministério da intercessão na prática e não na teoria. Paulo não quer perder para o inimigo as pessoas que Deus deu para ele, as pessoas que Deus o ajudou a conquistar, que o Espírito Santo convenceu e eles se converteram ao cristianismo. Jesus, irmãos, também não queria ir sem antes nos salvar dos nossos pecados. Ele desceu do céu, entrou no nosso mundo para nos tirar do nosso mundo e levar para o seu céu. A importância que Jesus dá aos seus discípulos, aos seus filhos, é tão grande que no capítulo 17, verso 12 do Evangelho descrito por João, Jesus diz as seguintes palavras: estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me destes, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Além disso, irmãos, Jesus também orava pelos seus discípulos, rogando ao Pai com as seguintes palavras: não peço que os tire do mundo, mas que livre eles de todo mal. Se dependesse só de Jesus, irmãos, ninguém se perderia. Enquanto Jesus e Paulo não quer ir sem os demais irmãos, sem os demais cristãos, cuidado, porque o maligno também não quer ir para o inferno sozinho. Quanto mais pessoas ele puder levar, saiba que ele não medirá esforços para isso. Então, corra para os braços de Jesus enquanto é tempo. Pare de perder tempo no mundo. Eu, como irmão em Cristo, também não quero ir sem você. É decepcionante saber que você morreu sem salvação. Então mude logo o seu destino final e não morra sem Jesus. 11ª lição: Paulo entendeu que aquele problema não cabia a ele resolver. Mesmo Paulo sendo homem de Deus, ele não enfrenta problemas sozinho. Paulo não quer ir para a guerra sem Deus. Paulo não fazia a obra de Deus
sem Deus. Olha só que coisa interessante. Paulo sabia dividir as coisas, ele sabia o que era de responsabilidade dele e sabia que havia situações adversas que cabiam somente a Deus resolver. Quando era com Paulo, mas quando era para Deus, só Deus podia fazer. Paulo não pensava duas vezes e corria para os pés do Senhor. Então entenda que o problema é seu quando você pode resolver. Quando você não pode resolver, o problema é de Deus. Cabe a Deus resolver. E a nossa parte é dobrar os joelhos e orar ao Senhor. 12ª lição. A oração é um caminho de intimidade de pai para filho. Paulo não diz, irmãos, que vai dobrar o joelho na presença de Deus. Ele não diz. Ele diz que vai se prostrar diante de pai. Pai fala de intimidade. Pai fala de filiação. Parece que não, irmãos. Mas toda vez que alguém se dirige a Deus como pai, isso significa que esse alguém tem intimidade com Deus. Jesus só chamou o Pai de Deus quando ele estava na cruz representando a humanidade pecadora. Ali na cruz, Jesus representando a humanidade pecadora, não podia chamar Deus de Pai, porque como nosso representante, ele se distanciou por um momento do Pai para nos aproximar do Pai para sempre. Isso serve para todo aquele que crê e anda na presença do Senhor. Mas em todo o ministério de Jesus, Jesus de forma íntima se referiu a Deus, chamando ele de Pai. Aqui nesse versículo 14, irmãos, Paulo está diminuindo ainda mais, estreitando ainda mais a sua intimidade com Deus. E essa, irmãos, é a vantagem de quem tem intimidade com Deus. No dia mau, no dia do desespero, no dia da luta, ele aprendeu a buscar a Deus. No dia da tribulação, não confia na força dos seus braços, mas confia na força do braço forte do Senhor. Que haja essa intimidade de pai para filho entre você e Deus. Mas saiba que isso só é possível através da oração. Só é contemplado por essa bênção quem ora, porque quem não fala com Deus não é íntimo dele. 13ª lição e o bônus, que diz assim: esta causa terá um efeito contrário. Que maravilha! A causa não fez Paulo recuar. Pelo contrário, como nós falamos, ela fez Paulo buscar ainda mais a Deus. Paulo não se desviou por causa do problema. É você que escolhe. Ou essa causa acaba colocando um ponto final na sua história com Deus, ou ela te coloca em um nível de fé mais elevado ainda do que esse. Em nome de Jesus, que esta causa, que essa luta que se levantou tenha um efeito contrário. Ao invés de te afastar, vai te tornar mais dependente de Deus ainda. A causa se levantou lá contra os irmãos e ela serviu para fortalecer mais ainda Paulo aqui, onde ele estava em Roma. Por quê? Ele foi para o joelho. E quem vai para o joelho tem mais intimidade, tem acesso ao coração do Pai. Que Deus te abençoe muito com essas 12 lições e mais uma lição de bônus. Você veio até o final? Então escreva bônus. Deus te abençoe. Vem mais por aí.